noite, gente. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus estejam sobre a nossa vida. Hoje é mais um dia maravilhoso que Deus fez para nós. Nós acordamos com saúde, chegamos até aqui e viemos dizer ao Criador muito obrigado, porque nós chegamos até aqui. Hoje é um dia muito importante para a nossa nação, dia que o Brasil inteiro elegeu ou está quase elegendo seus representantes. E eu queria começar hoje orando especialmente pela nossa cidade, pelo nosso município. A gente percebe que infelizmente tantas pessoas têm intenções tão erradas em relação à política. Há pessoas que entram na política para fazerem dela um emprego, há pessoas que entram na política para fazerem dela um meio de status. Há pessoas que entram na política das mais variadas maneiras, por opressão, por mentira, mas ainda existe um farol aceso, que é a igreja em oração, sendo voz na vida da comunidade. A gente não pode se calar. As injustiças, as desigualdades, há nenhum tipo de comportamento maligno que a gente percebe que se instaura no coração dos homens e das mulheres. Então vamos começar fazendo isso. Desculpa que eu não cumprimentei a todos ainda, né? Acho que o meu coração está bem encharcado dessa verdade de hoje. Já elegi também a minha cidadania, fomos lá votar e busquei em Deus. Espero que você também tenha feito isso com muita consciência, não porque alguém te induziu, não porque alguém te pediu, mas porque você consultou a vida da pessoa, você orou a Deus e fez com seu coração e com a sua consciência. Vamos fazer isso agora então. Se você puder ficar de pé, eu acho que fica mais bonito diante de Deus a gente ficar de pé, é uma cultura, né? E a gente diz a Ele que Ele é mais importante do que qualquer coisa. E quando uma pessoa importante chega num espaço, a gente tende a ficar em pé. E por que não? Diante do Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Vamos orar a Deus. Pai de amor, muito obrigado por esse culto de adoração. Obrigado, Deus, especialmente porque hoje o Senhor nos deu o privilégio de exercermos a nossa cidadania, a nossa liberdade eleitoral neste país. Liberdade também que faz com que a gente se responsabilize pelas decisões que nós tomamos. Deus, que toda a violência, que todo o ódio, que toda a maldade, que todo o dolo da nossa nação sejam destronados do Brasil. Toda a corrupção, todo o ódio, e que nós tenhamos um país unido, um país que caminha na mesma direção, em amor, de acordo com os valores do Teu Evangelho. Não sabemos ainda quem será o prefeito de Vitória, mas nós já queremos orar por ele e pedir a bênção do Senhor sobre ele, a iluminação do alto. Não sabemos ainda quem serão os vereadores, mas o Senhor já sabe. E que em nome de Jesus o Senhor dê muita sabedoria àqueles que vão legislar e criar leis tão importantes e fiscalizar o município. Ilumina, Deus, a Tua igreja, para que ela seja um farol aceso na sociedade. E todos que têm sido machucados por essa velha política, Senhor, velha que eu falo, aquela que adoece, aquela que massacra, aquela que machuca, que está no coração de tantos homens e mulheres, Senhor, que isso seja trocado por amor verdadeiro, por perdão, por ternura, por acolhida, por compaixão. Nós Te adoramos nessa noite, iniciamos esse culto, dando glória e honra somente ao Teu nome. Oramos pelo Brasil, oramos pelo presidente, oramos pelo Senado, pelos deputados, todos, Deus, o judiciário, todos que envolvem e fazem mover essa nação, que estão debaixo da autoridade maior que é o Senhor. Nós pedimos a Tua bênção e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos abrir a Bíblia no Salmo 105. Salmo 105, eu não sei se a Larissa tinha separado um texto, mas eu resolvi ler esse. Larissa, pode ser? Que bom. Vamos ler então, irmãos amados. Salmo 105, dei graças ao Senhor, e invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. O seu coração é alegre?
Pena que a máscara roubou o sorriso da gente. A máscara entristeceu demais a gente, porque a gente não pode ver esse sorriso lindo. Mas os olhinhos a gente consegue ver, que são as janelas da alma. Pode sentar um pouquinho. Eu quero agradecer a nossa querida Daiane, né? Nossa visitante assídua. Daiane mesmo, falei certo? Daniela, gente, oh meu Deus. Eu não sou tão idoso assim, né? Não sou não, brincadeira. Não tenho aquela doença do esquecimento não, mas ela foi muito querida. E ela nos ajudou com o horário do culto, dizendo que a gente não pode passar de 1h20, por causa da máscara. Eu fui muito grato a ela, muito obrigado, querida, Deus te abençoe. Estou vendo o nosso irmão Luiz ali, que bom ver o nosso irmão querido, seja bem-vindo, a filhota, sejam bem-vindos, você que voltou hoje, que bom. Vamos adorar a Deus com o coração aberto então, porque Ele é bom? Vem, Larissa. Boa noite, irmãos. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Deus. Eu vou pedir que fiquemos de pé para cantar o hino de número 316. Desculpa, 315, na verdade. Crer e observar. Nós vamos cantar esse hino em alta voz. Jesus confia, sua lei observa, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, o Senhor saberá desfazer. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abater. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mira, seus segredos priva, é consolo que não tem igual. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, teu querer temos gosto em cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Aleluia! A esse Deus que nós devemos crer e observar tudo que Ele manda. Nós vamos cantar que o amor dele não falha. Você possa cantar com alegria. A palavra de Deus diz que Deus não falha. Em várias passagens nós podemos contemplar isso.
O nosso Deus, Ele não falha. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então nós vamos cantar esse cântico com alegria. Você pode usar as suas palmas, você pode usar o seu canto para adorar o nosso Deus. Se o mar se enfurecer
como Deus é bom conosco. Nós vamos fazer agora o momento dos dízimos e das ofertas, daquele formato que nós já estamos acostumados, né? Porque agora não virou mais novidade, já é o nosso habitual nesse tempo de pandemia. Nós não recolheremos dinheiro, mas o QR Code vai aparecer para quem está nos acompanhando do celular. E nós vamos cantar ao Senhor e você depois pode procurar uma maneira de ser fiel ao nosso Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos cantar, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente
nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, Pai eterno, porque o Senhor é um Deus que sempre está conosco. O Senhor é um Deus presente. O Senhor é o nosso alfa, o Senhor é o ômega. O Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas. E nós te adoramos, Deus. Nós proclamamos que só o Senhor é Deus. Pai, receba os dízimos, as ofertas, que venha ser usado com sabedoria para o engrandecimento, ó Deus, da tua obra, para que mais pessoas conheçam a Cristo e reconheçam a Cristo como Salvador de suas vidas. Pai, nós queremos cantar que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o alfa, o ômega, o início e o fim, e que não há outro Deus como o Senhor. Cante isso com verdade nessa noite. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Só tu és o alfa e o ômega. Só tu és Deus. E não há outro, não há outro como tu. Cante soberano e fiel, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Ele é o alfa, és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Só tu és. Nós te adoramos. Cante alfa. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim.
Nós te adoramos porque o Senhor mais uma vez nos permitiu adorar, Senhor, com cânticos, ó Pai. Use também a Tua palavra para falar aos nossos corações, para nos ensinar e nos conduzir ao caminho que devemos seguir. Essa oração que faço em nome de Jesus. Amém. Gente, toda vez que eu passo álcool aqui, eu tenho medo de tomar choque. Mas eu acho que não dá choque não, né? Coisa ruim é tomar choque com o microfone. Não sei se já aconteceu com o pastor Tomás alguma vez, mas tem cada caso engraçado dessas coisas, né? Eu quero agradecer um casal precioso, que é Max e Jordana, que hoje assumiram aí, junto com o Celso, a Glorinha, a recepção da gente. Vamos dar uma salva de palmas para esse casal lindo, obrigado. Nesse tempo de pandemia, a gente está vivendo muitas diferenças, muitas mudanças. Aquilo que a gente tinha como diaconia institucionalizada mudou, devido à necessidade. Então hoje, Jordana e Max foram nossos diáconos. Diácono é serviço, não é isso, Celso? Glorinha. Também é aniversário dela hoje. Eu amo essa espontaneidade sua, Glorinha. Você pode interromper a hora que você quiser. É amanhã? Daqui a pouco a gente canta um parabéns, Jô, tá bom? Obrigado. Os dois vão se casar, gente. Notícia fresca, hein? Agora pode bater palma mesmo, né? Ela disse sim. E ele também. Essa semana a gente conversou, não foi? Me perguntaram assim, pastor, eu vou ter que fazer uma escola aqui de noivos e tal. Eu falei, olha, vocês têm algum problema no relacionamento? Não. Eu falei, então a gente pode orientar sim, na medida que surgirem demandas. Mas aqui a gente deixa a fluidez do amor falar muito mais alto. E a gente não precisa forçar a barra nem um pouquinho para dizer que eles se amam, né? E no ano que vem, com a graça de Deus, com o normal, eles vão se casar aqui, na nossa comunidade, e vai ser um momento muito precioso. Orem por eles. Todas as vezes que um casal fala que noiva, que quer casar, parece que muitas tentações acontecem, muitas situações que vêm tentar impedir. E a gente quer ver vocês unidos, se esse for mesmo, e nós queremos crer que é o propósito de Deus para vocês, tá bom? Gente, eu aprendi que a comunidade da fé é um lugar da gente falar de dores e também de falar de alegrias. Estou vendo o Rogério aqui de volta, né? Ele tem a ver com alegria. Que bom, a família aí. Mas eu só queria compartilhar com você algo que é um pouco doloroso para mim, no sentido de pedir as suas orações. Eu aprendi que quando a gente se cala, a dor fica maior. Eu identifiquei depois dessa pandemia um momento assim de profundo esgotamento, e eu passei sensações das quais eu estudo na faculdade de psicologia no corpo e me senti muito deprimido nos últimos dias. Eu acho que você não ficou sabendo, que eu não te contei, mas eu fui buscar ajuda e estou sendo medicado, estou sendo atendido e comecei uma atividade física. Agora você tem um pastor lutador. Um pastor amigo meu me acolheu e a gente está suando a camisa lá, viu, Felipe? E eu quero trazer essa notícia para vocês, para dizer que a depressão existe, não é demônio, a depressão existe, não é fingimento, mas quando a gente conta as nossas dores, a gente se percebe ser acolhido. E eu queria que você me acolhesse nesse momento. Preciso de você, preciso das suas orações. No sábado passado eu tive um surto, foi muito difícil para a nossa família, mas graças a Deus eu me encontro bem. E estou fazendo agora aquilo que eu mais gosto de fazer, que é pregar o Evangelho.
Quando eu perguntei para a doutora, falei, e aí? Eu sou pastor. Ela disse assim, uau, quantos pastores vieram aqui na pandemia? O que eu faço? O que você ama fazer? Eu falei, pregar o evangelho. Então continua pregando o evangelho. Graças a Deus a gente tem um montão de psicólogo aqui na igreja, né? Inclusive tem uma notícia fresquíssima aqui, ó. Nossa querida, como é que é o apelido? Malu. Eu vou chamar de Malu, que é mais legal. Pode, Tomás? Malu, assim, fez uma proposta muito legal da gente criar aqui na igreja, eu até tenho conversado um pouco com o conselho sobre isso, uma sala de escuta, uma sala terapêutica, para a gente atender a comunidade. E ela se ofereceu, se disponibilizou em fazer isso, assim, para aqueles que precisam, aqueles que podem ajudar, né, pagando, evidentemente, por que não? Que é um bem também para a pessoa, né? Mas aqueles que você identificar que não tem condição, que precisam de ajuda, quem sabe eu vou ser o primeiro lá, hein? Você me acolhe lá? Então, tudo que a gente tem que fazer é organizar uma sala que a gente tem aqui pertinho, que está cheia de coisas. Nós temos um espaço já, vamos fazer isso logo. Comprar um sofazinho bonito, bem acolhedor, para a gente ter momentos assim. Tem momentos que são pastorais. E tem momentos que são da área da psicologia, e tudo trabalhando junto. Tem situações que são da medicina, né? E tudo trabalhando junto é melhor ainda. Deus, a saúde, a medicina, enfim. Então eu queria que vocês orassem por mim. Vocês podem fazer isso? Fica de pé então aí comigo. Vem cá, Pri, junto comigo. Quero agradecer a Pri também por todo amor e cuidado. Obrigado. Gente, ela parou de trabalhar para cuidar de mim, vocês acreditam? Ela merece um salve de palmas, né? Ela corta a saladinha que a gente está fazendo dieta, está me dando prato na mão todo dia. Pensa numa coisa boa. Pastor Tomás, você ora por mim? Vem aqui, queridão, por favor. E se alguém perguntar a você, é verdade que o pastor está passando luta? Você vai dizer, é. E aí? E aí nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Com amor, tudo fica mais fácil, né? Amém. Pai amado, o amor emana de Ti sobre nossas vidas e nos faz reconhecer, ó Pai, quanto somos limitados, o quanto carecemos de Ti, do Teu cuidado, da Tua direção, do Teu afago. E Tu levantastes Teus servos, Teus filhos, profissionais, assim como o pastor Bruno, assim como psicólogas, assim como médicos e tantos outros profissionais que trabalham em prol do ser humano. E neste momento, ó Pai, nós queremos clamar, suplicar pela vida do Teu servo Bruno, ó Pai, juntamente com sua casa, com a Priscila, ó Pai, com seus filhos, e que a saúde volte para seu corpo, que seja restaurado completamente, ó Pai, de tudo aquilo que ele vem sentindo que não é normal, que aquilo que tem atrapalhado o seu viver, tem, ó Pai, lhe entristecido. Dá-lhe a Tua paz, dá-lhe o Teu afago e mova os teus servos para que também possam dar todo o amparo, que possamos dar todo o amparo para ele, para a sua casa e para todos os demais, ó Pai, que carecem, ó Pai, desse cuidado, desse carinho, desse amor. Continue a abençoá-lo ricamente, guardando ele sempre na Tua presença, debaixo dos Teus afagos, do Teu maravilhoso cuidado. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho e Senhor nosso, é que oramos e somos muito gratos. Amém. Obrigado, amigo. Isso aqui. Uau, eu vou conseguir. Gente, você já evangelizou alguém hoje? Não quero te encurralar, não. Só quero fazer um pedido. Se você não evangelizou ninguém hoje, você pode fazer bem agora. Lá no nosso grupo do WhatsApp, tem o link do culto que está acontecendo agora. Se você não recebeu, é porque talvez não está no grupo ainda. Eu queria que você me ajudasse a evangelizar compartilhando esse link. Você topa? Pode entrar aí um pouquinho no seu smartphone. Faz agora. Convida alguém, compartilha o culto, fala assim, assista o culto com a gente, cultue ao Senhor com a gente, assim você é um evangelista.
Imagina que legal, hein? Hoje está pelo Facebook, e aí nós vamos evangelizar o máximo de pessoas em nome de Jesus. Recebeu uma notícia alegre também, chega de tristeza, né, gente? Hoje o Maurício me falou que quer ser membro da igreja, esse menino de Deus querido, pianista aqui, servo do Deus Altíssimo. Eu fiquei muito feliz com isso, viu, querido? Você é nosso já, em amor, e vai ser muito bom caminhar com você aqui, já está sendo. Aí a gente vai oficializar depois do conselho, mas beijão para você, Deus te abençoe. Deu certo? Conseguiu fazer aí? Se não conseguiu, pede ajuda aos universitários. O Max está bem ali, nosso biólogo. Gente, o Max me deu um testemunho tão lindo essa semana, e eu fiquei comovido com as palavras dele, quando ele disse para mim assim, que ouvindo as pregações, e através da ajuda da Jordana, né, da influência da noiva, ele resolveu deixar o ateísmo e crer em Deus de todo o coração. Eu fiquei assim, muito emocionado, muito tocado com isso, porque ele é da área da biologia, tinha uma linha biológica de existir e de pensar, que excluía Deus de alguma maneira, e ele me deu a bela notícia de que também quer professar a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ô gente, a gente podia bater palma de novo, eu estou tão palmeiro hoje. Um ateu convertido a Jesus. Eu tenho um amigo que fala assim, não existem ateus, porque no final eles vão falar assim, eu sou ateu graças a Deus. Brincadeira, vamos lá. Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49. Verso 22. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará, com as bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais até o alto dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José. Vamos orar. Pai, a gente precisa tanto ouvir a voz do Senhor. Me usa como um instrumento, Deus, que possa expor a tua palavra. Usa-me, Deus, e não a mim, mas o Senhor através de mim. Porque se o Senhor não falar com a gente, em vão nós saímos da nossa casa. Prepara o nosso coração para isso, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio sobre José, eu fico fascinado. Do Antigo Testamento, eu acho que José é um dos personagens que mais me encantam, que mais embelezam os meus olhos e o meu coração quando eu leio. Eu tenho certeza que não foi à toa que Moisés, o escritor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Josué, os 5 primeiros livros da Bíblia, fez questão de relatar toda a trama da história desse sujeito. Se eu não me engano, foi Charles Swindoll que escreveu e diz que José é um homem íntegro e indulgente. Uma belíssima leitura, se você não leu. Gosto muito dos escritos dele, ele tem uma galeria sobre vários personagens, ele vai trabalhando os personagens, vale muito a pena, uma leitura muito gostosa de fazer. E toda vez que eu leio sobre José, eu fico fascinado porque eu vejo um sujeito que nasceu numa família de vários irmãos. Tudo bem que naquele tempo havia a poligamia, eu penso que Deus nunca permitiu poligamia, foi por causa da dureza do coração do homem. Que trabalheira que é quando a gente lê na Bíblia os problemas de esposas, problemas de nora, de sogra ali, é uma coisa que está difícil demais de ver aqui na palavra de Deus. Deus parece nunca ter ficado satisfeito com isso.
Mas José nasceu numa família grande e a sua mãe era a esposa predileta do pai. Quando o seu irmão mais novo nasceu, da parte de mãe e pai, que foi Benjamim, ela morreu. E esse menino nasce com um olhar diferente paternal. O menino talvez era um menino que encantava o pai, talvez daqueles que faz mais brincadeiras. Cada filho tem um jeito, cada ser tem uma maneira de existir. Mas o fato é que o pai dele deu um presente a ele, que foi uma túnica colorida, e isso gerou um despertamento de ciúme, de inveja, avassalador na vida dos seus irmãos contra ele. Aqui eu me permito abrir um parênteses e fazer uma pequena crítica ao papai, né? Talvez se tivesse tido mais tato, talvez se não tivesse o preferencialismo, muita coisa poderia ser evitada. A gente pode ter olhares diferentes para os filhos, mas o tratamento, o amor precisa ser igual, e a gente tem que se vigiar muito. Você que tem um filho só não tem esse problema, né? Mas a gente que tem mais, a gente que leu na Bíblia que a gente tem que encher a terra e povoar, como eu, Priscila e outros mais, aí a gente entende isso, né? Encher a terra. Fizemos logo 3. Mas José, então, ele cresce numa casa com esse tipo de preferencialismo que já era herança dos seus avós. Isso aconteceu com o pai dele em relação ao pai e à mãe, Jacó, Esaú. O pai gostava mais de Esaú, a mãe gostava mais de Jacó. Isso vai sendo transferido de família a família e José desaba num ambiente familiar assim. Chega um dia que ele vai fiscalizar os seus irmãos, eles já o odeiam. Ele teve um sonho esquisito ao olhar dos irmãos, porque o sonho representava a família se curvando diante dele. E o pai considerou no coração, mas os meninos ficaram muito bravos com ele, porque pensaram, que história é essa? Esse cara está achando que é maior do que a gente. Esse sujeitinho José está pensando que ele é mais do que a gente aqui, só porque papai gosta dele. Sabe como é que é briga de irmão? Tem hora que dá vontade de amarrar um irmão no outro, assim, até fazer as pazes, né? Até beijar. Ah, gente, um dia começou uma disputa lá em casa, eu falei assim, se não parar, papai vai amarrar um no outro assim, até vocês se amarem, se abraçarem, se beijarem, se perdoarem. Aí parou rapidinho o problema, não precisei amarrar ninguém. Deus mesmo já os amarrou com as cordas do amor e resolveu. Mas José, ele está vivendo esse tempo de ódio, e os caras estão com tanto ódio dele, os seus irmãos, que eles querem matá-lo. Se eu não posso ser ele vai sumir do planeta. Inveja. Se eu não posso ser como ele, ou ter o olhar do meu pai como ele, eu preciso dar um jeito de acabar com a existência dele. Gente, não tem coisa mais dolorosa do que a inveja. Deus queira que a gente não inveje de ninguém, os bens de ninguém, a família de ninguém, as roupas de ninguém, a personalidade de alguém, o jeito de falar. Nós temos que ser autênticos nessa vida. E Deus quer, sobretudo, que você e eu não sejamos alvo de inveja. São olhares que corroem como um câncer. Alguém mais sensato daquela família disse, não vamos fazer isso não, faz o seguinte, mata um bicho lá, suja essa roupa colorida que a gente odeia, estou parafraseando o texto numa linguagem super atual, e joga esse menino nessa cisterna, e quando passar alguém a gente vê o que faz. E assim fizeram, jogaram o menino no buraco, numa cisterna, e Deus proveu que a cisterna estava vazia. Deus sempre abre uma válvula de escape, quando tudo parece ir de mal a pior, senão ele podia ter morrido afogado. Eu fico pensando na sensação de José, dentro daquele poço, olhando para cima e gritando o nome dos irmãos. Isso me causa angústia. Irmãos, gente, vocês não vão me tirar daqui não? Gente, desculpa, me dá mais uma chance. E a maldade estava tão insana, estava tão instalada, estava tão introjetada neles que os ouvidos se fecharam, porque os ouvidos do coração tinham se fechado há muito tempo. E aí passa a caravana dos midianitas. E o primeiro tráfico de escravos da história não aconteceu entre rivais. Não foi o país português, não foi o país espanhol, foram irmãos hebreus do mesmo sangue. Como o primeiro homicídio também surgiu de irmãos
E naquele tempo não tinha televisão, não tinha internet, e já fica evidentemente claro que a maldade brota de dentro para fora. Claro que há fatores que incentivam externamente, mas a nossa natureza caiu com Adão. E a menos que sejamos transformados, perdoados e regenerados por Cristo, a velha natureza continua, e nós temos que lutar contra ela, como um homem faz a barba todos os dias. E agora os midianitas compram o menino, ele vai para uma terra estrangeira, num lugar longe da casa dele, longe do pai, longe da família, longe dos irmãos. Ele vai para o Egito, ele tem que aprender uma língua esquisita, um jeito de falar diferente, uma cultura totalmente politeísta, um povo que não tinha nada a ver com o seu povo. Lá tinha um faraó, lá estava no processo de construção daquelas belíssimas pirâmides que até hoje gente do mundo inteiro vai. Aquela tecnologia, eles tinham toda uma ciência, eles tinham todo um processo de cirurgia de crânio já no Egito, tamanha ciência avançada naquele tempo. Acharam uma múmia com uma cirurgia cranial, de crânio. Que coisa! E ele vai para esse lugar politeísta, que o faraó se acha Deus. E eu fico pensando, um menino novo, entrar numa casa para trabalhar novo, e lá nessa casa, ele trabalha para o Senhor dele de todo o coração. Ele tinha valores, Deus habitava nele. Lá ele é seduzido pela esposa do cara um monte de vezes. E ele foge, porque nós temos que fugir da tentação, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas tem hora que quem tem que fugir sou eu e você. E uma amiga me disse essa semana, tem hora, pastor, que a gente tem que falar um não bem redondo. Sabe aquele não redondo assim, claro? E é isso que José faz. Mas a mulher pega a roupa dele e ele foge. E ela segura a roupa como evidência e transforma aquilo que aconteceu em calúnia. Aquele que era chamado de o mais querido da casa, ele prefere preso pelos homens do que ser um escravo do pecado. Ele sai ditado como estuprador. Ele sai e talvez os funcionários que já o odiavam dizem: ele não era tudo isso, está vendo só? Sempre a verdade vem à tona, e ele vai preso. Quando esse homem é preso, ele conhece dois sujeitos. Ele conhece o copeiro do faraó e o padeiro. E José tinha uma característica tão peculiar com Deus, que ele tinha visões através de sonhos. Sonhos são situações tão enigmáticas para a existência humana. Freud, o escritor, o psicanalista, desenvolveu tópicas em relação à questão da interpretação dos sonhos, a questão do inconsciente que emerge. Outros transformaram sonhos em situações até pagãs, outros dão sentido a sonhos até de jeito perigoso hoje. Mas com José, Deus tinha uma peculiaridade de falar com ele através de sonhos. E aí ele também interpretava sonhos. Freud nem existia, mas Deus já existia. E aí os caras contaram o sonho, e o José disse assim: olha, não vou enganar não. Você com 3 dias, seu copeiro, vai voltar a servir no palácio. Mas o senhor, seu padeiro, com 3 dias, o senhor vai morrer. E aí José faz uma petição, ele diz assim para o copeiro: lembra de mim quando você estiver diante do faraó. O que ele está querendo dizer? Me dê uma chance, fala de mim, fala que eu fui injustiçado, você me conheceu aqui, até nós arrumamos o caos da cadeia, ficou mais bonita, porque Deus era com ele. Até a cadeia ficou um ambiente melhor, porque Deus era com ele. E ele foi esquecido por mais um período. Ingratidão. A gratidão, já disse o sábio, que é a rainha das virtudes. Seja grato. Ele esquece de José até que o homem mais poderoso do Egito é assombrado por um sonho da parte de Deus. E aí ele se lembra do José. Deus é soberano, gente.
Quando ele quer incomodar o coração do homem mais poderoso da terra, ele faz, e ele fica sem dormir, e ele fica com medo. O sonho era estranho, eram vacas mirradas, 7 que devoravam gordas e viçosas, 7 espigas de milho mirradas que destruíam as espigas viçosas. Aquilo incomodava. Nenhum encantamento, nenhum feiticeiro, nenhum numerólogo, nenhum astrônomo daquele tempo, nada, ninguém podia acalentar o faraó. E o copeiro lembrou de José, mas tudo estava debaixo da providência de Deus, porque se José tivesse saído daquele 3 anos atrás, o máximo que ele seria era mordomo de faraó. Deus estava preparando a rampa para José subir, porque Deus tinha um plano. E você conhece o sonho, e a interpretação todo ministro da economia que é colocado lá cita. Quando a coisa vai de mal a pior, o que o ministro da economia fala? Nós estamos vivendo dias de vacas magras. E ele interpreta o sonho e Deus muda a história de José. Gente, é impressionante. De manhã, José estava numa cadeia, num calabouço. Eu não sei se ele estava barbudo, eu não sei se ele estava com uma roupa suja, mas agora ele tem que tomar um banho para se avistar a Faraó. De manhã ele é um prisioneiro e à noite ele é o 2º homem mais poderoso do Egito, porque Deus pode mudar a sua história num minuto se ele quiser. E o Faraó então disse: não tem ninguém melhor do que você para cuidar disso. Você conhece a história, os irmãos vão a ele fica calado, ele perdoa, ele acolhe. A expressão do texto é chegai-vos a mim. Quando ele fala isso, na língua original, aqui o hebraico, ele está dizendo assim: irmãos, me abracem, me beijem, eu sou José. Eu quero extrair para vocês algumas lições dessa história tão fascinante hoje. A primeira lição que eu quero extrair hoje com você, do texto que lemos, a bênção do pai para José. O pai está abençoando o filho, e isso era uma atitude dos hebreus importantíssima. Ele põe a mão debaixo da coxa do velho pai, e o pai profere palavras que parece que é o resumo da vida do menino. Ele fala de flecheiros, ele fala que José é um ramo frutífero, um ramo que ultrapassa o muro, ou seja, tentaram te parar, tentaram te encavernar, e você transpassou, meu filho. Ele fala de arqueiros, de flecheiros, cheios de amargura, e os flecheiros continuam existindo na nossa vida, eles continuam nos hostilizando, são críticas, são palavras, são injustiças, são cobranças que vão entrando no nosso coração, flechadas amarguradas, hostilizadoras. Mas ele completa dizendo: olha, meu filho, mas o seu histórico não termina assim, porque o seu arco permaneceu firme, ou seja, você triunfou, os seus braços foram feitos ativos pelas mãos do poderoso Jacó, sim, pelo pastor. E ele fala que a bênção de Deus, dos altos céus, estava sobre o menino José. Primeira lição que eu aprendo: creia na soberania de Deus. Esse é um assunto mais estudado para quem quer fazer teologia, Larissa. Porque começa aquele tempo da discussão: quem escolhe Deus? É o homem, ou quem escolhe o homem é Deus? Esse assunto, às vezes a pessoa lê meio livro teológico, já quer ir para a internet, Renato, ficar brigando, discutindo isso. Problemas. Não importa se Deus escolhe ou se o homem escolhe, o fato é que tudo é Deus que faz, e só vai para o céu pela graça de Deus e ponto. Você concorda? Pronto, resolvemos isso. Mas a impressão que eu tenho é que quando a gente lê sobre soberania de Deus, e a gente tem isso como convicção de fé, Deus é soberano. Tem um livro de A.W. Pink fantástico que fala: Deus é soberano. Soberano sobre os animais, soberano sobre a terra, soberano sobre tudo que há. Parece que isso não entra no coração da gente na prática. Porque a ideia que eu tenho, em alguns momentos da minha vida, é como se Deus num segundinho tivesse me esquecido. Você pensa isso às vezes também? Às vezes vem um problema e naquele dia parece que você pensa assim: será que vai dar certo? Porque nós somos humanos. E eu fico pensando quantas vezes José ficou pensando e perguntando: por quê?
Mas em toda a história de José, eu vejo um Deus soberano que está traçando o roteiro como um grande protagonista, transformando tragédias em triunfos, transformando dores em alegrias e fazendo dele o homem que ele precisava ser para que o mundo não morresse à opressão da fome. Deus é soberano na sua vida. As situações que você enfrentou ou vai enfrentar, que você pensou, não dou conta. Como é que eu vou resolver isso? Só que você se esqueceu que há um Deus que governa a terra, que há um Deus que tem nas mãos as rédeas da história, as rédeas da nossa vida. E se tudo que você pensar é em fracasso, é em derrota, eu tenho que te dar uma boa notícia. E se de tudo que eu falei isso ficar no seu coração, já valeu esse sermão. Deus ama você, Deus ama você e Deus ama você. Deus é soberano. Até o casal de animais entrou na arca porque ele mandou, de 2 em 2. Deus é soberano. Uma vez ele deu uma ordem a um verme, e o verme feriu a planta que o profeta Jonas estava sentado debaixo, porque o verme obedece à voz de Deus. Há um texto do Antigo Testamento que fala que uma jumenta falou. Gente, tem umas coisas que a gente acredita só porque está na Bíblia. Uma jumenta falou. Se uma jumenta fala, gente, qualquer coisa nessa vida pode acontecer. Louvado seja Deus, porque Deus é soberano. Segunda lição que eu aprendo aqui: não se precipite ao ouvir palavras de ruína de quem quer que seja. Nós estamos vivendo um tempo terrível na era fake news. Quantas mentiras que aparecem. Um fala que foi o outro, a pessoa escreve qualquer bobagem, não tem nada científico, não tem nada empirístico ali, não tem nada que comprove que é verdade, mas a mentira passa a ser verdade. Nós vivemos num tempo em que uma universidade americana diz que nós vivemos num tempo pós-verdade, plural, onde cada um tem a sua verdade, e nada mais é do que o que está acontecendo na internet, é estampado isso todo dia. Quando eu recebo algo, seja o que for, eu digo assim, peraí, de onde vem esse negócio? Antes de eu sair propagando, antes de eu sair falando, seja de quem quer que seja, até de gente que talvez você não curte muito, não gosta, não importa, você precisa pedir a graça de Deus, ter sabedoria e aprender com Sócrates a lição das peneiras. Lembra do filósofo? Em suma, como gosta de falar o Romário, você tem que passar por 3 peneiras. O que aquelas pessoas pensaram de José? Deus é soberano e transformou o mal em bênção. Terceira lição: quando tudo parece perdido, busque uma maneira de ajudar a vida de alguém que está na mesma condição que a sua, ou pior. José não vive o drama da amargura. José ainda é capaz de ajudar o copeiro, estender a mão, melhorar o ambiente da cadeia. Gente, um cara preso, injustiçado, tinha tudo para chutar o balde. Tinha tudo para se revoltar contra Deus. Tinha tudo para dizer que Deus esqueceu dele. Não, mas ele chega lá e ele faz da cadeia um lugar organizado, arrumado, bonito, talvez mais cheiroso. O guarda gosta dele, ele não arruma problema. Ele é um cara que faz a diferença onde ele está e olha para aquelas pessoas que estão à sua volta e estende a mão. Eu penso que se nós fôssemos mais cristãos, nós nem precisaríamos de sistema de aposentadoria pela federação. Para isso que era o dízimo também no tempo do Antigo Testamento. Eu penso que se a gente seguisse mais o Evangelho, a própria igreja poderia ser a previdência social da pessoa que precisa, da viúva, do órfão, de quem necessita. Você já experimentou ajudar alguém? É tão bom. Quando você ajuda alguém, é você que sai ajudado. Quando você estende a mão para alguém que precisa, é você que é abençoado. E quando você for fazer isso, não julgue a pessoa, ajude de bom coração. Seja os braços de Deus nessa semana na vida de alguém que está na mesma posição que você, ou quem sabe pior. Seja o colo de Deus para alguém.
seja o sorriso de Deus para alguém. José conseguiu ser bálsamo e mel por onde ele passou. A última lição que eu quero destacar hoje: aprenda a cultivar um coração perdoador. A lição de José ao perdoar os seus irmãos é fantástica. Honestamente, eu não sei se eu seria tão capaz de perdoar como José perdoou. Honestamente. É por isso que alguns teólogos chamam ele de um tipo de Cristo, que semelhantemente a Cristo foi vendido como coisa. Jesus foi vendido por Judas. Ele vê os seus irmãos, ele reconhece, ele segura as emoções, até que no momento ele grita. Ele fala em outra língua, os irmãos não conhecem, ele tem roupa diferente, ele é um homem poderoso, mas os irmãos que o brutalizaram estão ali, e ele poderia simplesmente dar uma ordem e dizer: dê cabo de todos eles, eu só quero meu pai de volta. Mas não, porque verdadeiros servos de Deus não são colecionadores de amargura, eles são um perfume que exala. Nessa vida, a gente só pode oferecer aquilo que tem. Um dia eu estava conversando com alguém no caixa de um mercado, e eu nunca vi tanto abuso com pessoas como as pessoas que nos servem. Você já percebeu isso? Como as pessoas falam com ignorância com o garçom, como as pessoas falam com ignorância com o cara do caixa. Por quê? Olha, tinha uma moça me atendendo e a pessoa foi muito estúpida com ela. A menina chorou quando a pessoa saiu. Eu me lembrei de um texto que eu li há certo tempo, não sei quem é o autor, se não citaria. O texto diz assim: nessa vida, a gente só pode dar o que tem. Não requeira de um caminhão de lixo o perfume das flores. Bonito, né? O que é que tem aí no seu coração? Eu tenho certeza que tem muito amor de Deus. O perdão é agora. O perdão não é brotar um sentimento para que ele possa acontecer, é uma decisão racional. Perdoar é soltar o pescoço do outro. Quando você perdoa, você faz uma asepsia na alma. O perdão é o tônico da esperança. O perdão é o remédio de Deus para a gente ser feliz. O perdão faz a pessoa ter o direito de existir de novo na sua vida. O perdão faz você ser um pequeno Cristo, porque Cristo diz que quando você e eu formos orar, o que a gente tem que falar na oração dominical? Perdoe as nossas dívidas ou ofensas, dependendo da tradução, assim como... Ok. Se você tem algo contra o seu irmão, você não pode nem orar, sabia disso? Você não pode nem ofertar na casa de Deus. O seu culto é interrompido. O perdão é o refrigério de Deus da esperança. Eu não sei se de repente você precisa perdoar alguém. José nos dá uma lição linda de perdão. Ele os abraça, ele os chama para perto, ele sustenta a fome, ele cuida deles. Nós precisamos ser porta-vozes da esperança, do amor, da caridade, da acolhida, e assim nós glorificaremos o nome do Senhor. José, os seus ramos ultrapassam os muros. Fica de pé um pouquinho aí. Talvez se José estivesse contando a história dele numa sala de psicologia, até o psicólogo ia chorar. É um drama, mas um drama que termina com um triunfo. Eu queria que você pensasse um pouquinho agora. Eu faço isso muito bem quando eu fecho os olhos. Se você quiser fechar, faz isso. Se não quiser, tudo bem. Como anda o seu coração? Gente, se eu conseguir vir aqui pregar, me tratando, a gente pode. Você pode ser feliz de novo. Deus tem um plano na sua vida. Ele ama tanto você. Uma vez eu estava sendo examinado por teólogos para eles averiguarem se eu tinha capacidade de ser pastor ou não. E um daqueles teólogos muito conhecidos, já foi pastor aqui em Vitória, me perguntou assim: Bruno,
Qual é a definição que você faz de Deus? Gente, eu acho que eu fiquei quase meia hora calado. E o ambiente não era muito agradável, vou ser muito honesto, era bem hostil. Às vezes tem gente que usa da fé de uma maneira errada. E aí, alguém me disse assim: você não sabe responder isso? Como que você quer ser pastor? Eu disse assim, honestamente, eu não sei falar muitos idiomas, não. Quase pouquíssimos. Mas eu fiquei buscando palavras. Eu fiquei buscando processar essa informação. Eu fiquei tentando achar uma maneira de responder para vocês, mas eu não consigo. Deus é indefinível. E se os senhores aqui conseguirem definir Deus, com todo respeito, os senhores são maiores do que Deus. Deus é. E é esse mesmo Deus que se importa com você, do jeitinho que você é. Se abraça assim comigo, ó. A gente não pode se abraçar, então se abraça você mesmo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Uma delícia essa canção, que saudade. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus, Ele já se movia, minha gente, se movia sobre a face das águas. Ele é o Criador de tudo. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, pela sua grandeza. Glória a Deus. Gente, esse Deus tão grande se fez homem para te abraçar e me abraçar, para te reconciliar com o Pai. Vamos orar juntos? Entrega agora a sua demanda nas mãos de Jesus Cristo. Eu tenho um pedido de oração para a semana. Eu estou tomando um remedinho à noite que está me fazendo acordar mais tarde um pouquinho. Eu estudo de manhã, então ore para que eu consiga acordar, combinado? Qual é o seu pedido de oração? Fala para Deus, fala para o Senhor. Ele está tão perto que Ele pode ser achado nesse momento, nesse segundo. Oremos. Senhor, como é bom a gente viver uma vida que glorifica o Teu nome, mesmo sendo pecadores. Que extraordinária essa história, esse relato que Moisés deixou registrado por iluminação do Teu Espírito, que nos mostra um moço sofrido, mas que estava sendo trabalhado pelas mãos habilidosas do grande pintor da existência, que é o Senhor. Deus, dá que não olhemos mais o quadro geral da nossa vida como com carranca ou com algum tipo de borrão, mas que nós olhemos para os detalhes da pintura que o Senhor está fazendo e percebamos que somos uma obra-prima, uma tela pintada pela mão do Criador, um Criador amoroso, um Pai amoroso, que se preocupa com a gente, que vem ao nosso encontro, através de um sorriso de uma criança, através de um gesto carinhoso. Deus, dá essa esperança contínua no coração da gente.
E que essa pregação que eu fiz aqui, Senhor, que entrou nos lares, que vai varrer vários lugares do Brasil, quem sabe, sirva de esperança e transformação para a vida de muita gente. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, assim como tiveram com José. E que os seus ramos e os frutos que você vai dar também atravessem os muros de separação. Deus te abençoe. Você pode abraçar alguém da sua família se quiser. É tão bom esse momento do abraço, né? E eu só tenho um recadinho bem rápido. Bem rápido. Olha só. Pode sentar, gente. Eu que não fica bem sentar aqui, né? Você pode. A gente pensou em conselho em abrir a oportunidade para mais um culto, que seria na parte da manhã. Nós conversamos no nosso WhatsApp e somente um casal que mora mais distante da gente, acho que eles moram em Viana, manifestou o desejo de vir de manhã. Então, se você tem o desejo de vir de manhã, a gente estava pensando em fazer assim, 9h30, uma aula de mais ou menos uns 25 minutos, que seria a escola dominical, que a gente chama, um breve intervalo, e aí a gente teria um momento de louvor e pregação. À noite, às 7h, teríamos de novo uma aula, que seria a escola dominical, seguido de culto, da mesma maneira que de manhã. Nós pensamos isso porque talvez há pessoas que fiquem mais satisfeitas com o horário da manhã e não queiram se expor tanto devido ao Covid-19. Quem sabe pessoas aí, né? Cada um tem a sua realidade, a gente quer atender a todas elas. Talvez você fique mais à vontade à noite. Talvez você seja mais conservador e queira vir de manhã na escola e queira vir à noite. Você vai ser acolhido do mesmo jeito. Mas eu preciso saber um feedback, tá bom? Porque senão eu não vou vir aqui sozinho. Não vai ter graça, né? Claro que eu viria por esse casal. Mas se tiver mais gente desejosa, me procura essa semana ou fala lá no grupo, fala comigo no WhatsApp, tá bom? Dado o recado? Deus abençoe vocês então, e vão na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E parabéns para a Jordana, mais alguém faz aniversário essa semana? Vamos cantar parabéns então, Jô? Vai lá. Parabéns.